Queridos amigos, programa Diálogo Espírita, pela nossa TV A Caminho da Luz, aqui de Itapira, levando sempre uma mensagem de amor, de paz, de alegria. E nós temos hoje uma entrevistada que eu tenho a certeza que você vai amar. É uma amiga muito querida. E ela está vindo de longe, mora em Londres. É dirigente do Bezerra de Menezes, uma casa que ela fundou e que hoje é uma casa que acolhe muitas pessoas falando do amor e da bondade. É uma irmã que é do Rio Grande do Sul, foi para Londres para ficar um ano e meio, e depois acabou morando e está residindo até hoje, e agora está no Brasil, vendo os seus familiares, e veio até Itapira para nos fazer uma visita, para trazer essa alegria do seu coração. Vamos conhecer um pouquinho Marlene Marques. É um prazer estar aqui hoje, conversando e estando ao lado de Sérgio Vilar, e conhecendo já conhecia a sua família, mas principalmente conhecendo a casa de amor que eles são dirigentes, e estou muito feliz de estar presente e participando desse movimento tão maravilhoso. Vamos aqui estar explorando, no bom sentido falando, a nossa irmã Marlene, para que ela possa falar um pouquinho do movimento espírita do Brasil, do movimento espírita de Londres, para que a gente tenha uma ideia como é que é ser espírita fora do Brasil. Marlene, vamos começar um pouquinho. Aonde você começou o espiritismo e por que você se sentiu a necessidade de ir para uma casa espírita? Normalmente a gente entra para uma casa espírita pela dor. Eu fui por curiosidade. Eu passei um bom período da minha vida procurando uma religião, uma seita, alguma instituição que falasse ao meu coração e trouxesse paz. Frequentei várias religiões, não me adaptei, não me senti bem em nenhuma delas. E um dia eu ganhei de presente da minha filha mais velha um evangelho e o Nosso Lar. E um dia eu fiquei na minha casa para mexer no jardim, que eu trabalhava, eu e meu marido, a gente ia junto e voltava junto do trabalho. Eu peguei para ficar cuidando do jardim e choveu. Meu marido saiu, choveu torrencialmente. O que eu vou fazer? Peguei o livro, peguei primeiro o evangelho, olhei, já li tantos evangelhos, eu vou ler esse livro, Nosso Lar. Me encontrei. Eu comecei a ler, parecia que eu já sabia, que eu vivia. Aquilo falou ao meu coração. 2 dias eu li o Nosso Lar, 2 tardes. Até menti para o meu marido, porque ele queria... A gente trabalhava junto. Ele disse, vamos para a loja? Eu disse, não, hoje não, estou com dor de cabeça. Eu queria terminar de ler o livro. E no 3º dia, fui para o trabalho. Na hora do almoço, fui para uma livraria e comprei toda a coleção de André Luiz. O que eu encontrei na doutrina? Amor. Compreensão. O verdadeiro significado da vida. Por que nós estamos aqui? É a primeira vez? Não. A injustiça, nunca considerei injustiça o pobre que morre por falta de uma medicação e nem o rico que bota dinheiro fora. Tinha alguma coisa que eu não conseguia compreender. E a doutrina me fez entender esse significado, o porquê das coisas. Procurei uma casa porque eu queria saber mais. Normalmente a gente entra porque tem uma obsessão, porque tem uma doença, que é o mais comum, que está com depressão, mas eu queria saber mais dessa ligação dos 2 mundos, o material e o espiritual, até que eu compreendi que tudo acontece aqui e agora. E os encontros que nós temos na vida já estavam programados, porque a gente veio para fazer um trabalho junto. Fui em várias casas, um dia eu cheguei para o dirigente de uma das casas espíritas lá no Rio Grande do Sul, que eu disse para ele, seu Bené, por que eu fico 2, 3 anos numa casa e depois eu passo para outra? Aí ele me deu a seguinte explicação. Cada casa tem uma tendência para um tipo de conscientização.
Uma é para estudo, a outra é para tratamento, a outra é só para passe, outra é para fluidificação. E ele disse assim, tu está passando no processo de aprendizado. Respirei fundo, digo, então vamos. Aí cada casa que eu ficava, e eu tinha muita vontade de trabalhar nesta casa que depois que esse dirigente me conscientizou. E um dia eu disse, seu Bené, ele é clarividente, ele sabia do que estava acontecendo. Seu Bené, o que eu posso fazer, seu Bené? Tá faltando alguma coisa para mim. Aí ele olhou para mim com meio sorriso, descendência alemã, então os alemães são mais reservados e como dirigente mais enérgico. Ele me perguntou, quer trabalhar na nossa casa? Quero. Era o meu sonho. E eu morava numa cidade vizinha, mas ele dizia que não podia atrapalhar a vida da família. Fui eu e minha filha. E de lá eu parti para Londres. Nunca eu imaginei que isso poderia acontecer, porque eu ia para Londres para visitar uma filha e para os meus filhos menores, não tão menores, né, 15 anos e 24. Um ano eu liguei para o seu Bené, outras vezes, mas um ano eu disse, seu Bené, eu não vejo a hora de voltar para casa. Aí ele me disse, tu não vai voltar agora. Eu vou. Não, tu não vai. O mentor da casa chegou aqui agora e disse que tu tem um trabalho para fazer aí e que é para ti não parar de estudar. Seu Bené, até na época eu fiquei triste com ele, né? Eu digo, mas o que eu vou fazer em Londres? Não falo inglês. E ele disse, estuda. Eu já estava com esse grupo formado de estudo do Evangelho do Lar. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, fomos anos e anos estudando, na minha casa, na casa de um ano na casa de cada um, para não privilegiar ninguém, porque naquele tempo ainda nevava mais que hoje quase não neva, o sol tá, eu digo que os brasileiros levaram o sol para Londres. E nasceu nosso amado Bezerra de Menezes Spirit Society UK. Vamos contar um pouquinho como é que surgiu? Porque o nosso telespectador às vezes é muito ávido de querer acompanhar as histórias das pessoas. Então nós já contamos um pouquinho da sua história no Rio Grande do Sul, como você conheceu a doutrina. Já soubemos que em 2002 você foi para Londres para que pudesse ficar um ano e meio tendo os seus netos estudando e aperfeiçoando na língua inglesa. Já formou um grupo de estudo na sua casa. Como é que surgiu a Casa Espírita Bezerra de Menezes? Como nós tínhamos o grupo espírita de estudo, a gente estudou as obras e complementava com outras obras do Emmanuel, de André Luiz, o livro que a princípio não era Bezerra de Menezes, a gente deu um nome, porque a gente se encontrava e aí o pessoal que estava junto dizia assim, Marlene, a gente tem que botar um nome no nosso grupo. E nós estávamos estudando o livro A Caminho da Luz. O primeiro nome do nosso grupo foi A Caminho da Luz para nós, uma coisa bem informal. E aí as pessoas começaram, depois de alguns anos, Marlene, tu tem que abrir um centro espírita. Eu abri um centro espírita, ainda mais em Londres, e outra, eu sou uma trabalhadora, não sou uma dirigente. Foi difícil. Depois de alguns anos, o nosso amado Bezerra se fez visível para mim, dizendo essas palavras: filha, vamos dividir o pouco que a gente sabe? Eu acho que nenhum de vocês podem imaginar o que eu sentia quando acontecia isso. Eu digo, meu Deus do céu, o que eu faço? Não faço nada, vou continuar minha vida. Passava um tempo, Bezerra de novo. E o grupo que nós estudávamos dizia, vivia assim me pressionando, vamos abrir um grupo, vamos abrir um grupo. Eu digo, tá, vamos abrir, você vai ser o dirigente. Não, eu não. Então, tu. Não, quem tem que ser é tu. E o medo. Aí eu fui na federação
na Federação Espírita. Eu ajudava bastante lá, eu já falei isso no outro canal. A presidente, assim, passou a mão nos braços, chegou aqui um espírito de muita luz. E eu já comecei a chorar porque eu tinha visto o Bezerra. E ele repetiu as mesmas palavras. E eu falei para ela, está acontecendo isso. E eu estou achando que é um espírito que está mistificando. Ela riu. Sai, Marlene, tu não parece que tem tantos anos de espiritismo. E aí o Bezerra deu aquele meio sorriso, com aquele olhar doce. E fez de novo a proposta. Vamos dividir um pouco o que a gente sabe. E aí nasceu o Bezerra de Menezes. Marlene, o nosso telespectador tem sempre uma curiosidade para saber, porque aqui no Brasil, muitas casas espíritas têm sede própria. Muitas foram terrenos arrumados pelas prefeituras, onde são processos onde você vai ficar 100 anos, é um processo de consignação. Tem outras que alugam o espaço para o mês todo e tem atividades o mês todo. A Inglaterra, nós sabemos, como uma boa parte da Europa, uma peculiaridade diferente. Você explica para nós como é que funciona? O movimento espírita em Londres, com relação ao espaço, é difícil, porque para comprar um espaço é difícil, não, é muito caro, em libras, 500, 600 mil libras por uma coisa muito pequena. Os aluguéis são por hora. As mais baratas é 70, 80 libras por hora. Vocês façam um cálculo de 2 horas, 3 horas, vezes 5 hoje. Então fica difícil. Mas existem esses centros comunitários. Existem outros grupos que são assim, não são religiosos, como é que eu vou explicar? São espiritualista, que diferente do Brasil. No Brasil nós temos uma facilidade, a prefeitura pode nos dar, algumas pessoas que têm posses nos oferecem um espaço, uma pessoa que mora numa casa muito grande nos oferece a sua garagem ou nos fundos da casa tem uma segunda residência, é mais fácil, porque constrói-se. Ganha-se um terreno emprestado ou doado, os próprios trabalhadores da casa e os frequentadores vão dar 1000 tijolos, 50, 100 tijolos, cimento. Lá não tem isso. Lá tu não consegue comprar. Eu até hoje, eu moro há 17 anos, eu não vi um terreno que estivesse à venda, porque as casas são geminadas, a grande maioria, tirando os prédios. Então é difícil nós conseguirmos ter uma propriedade. O que nós estamos tentando fazer? Muitos prédios do governo, muito velhos, que já estão lá há 100 e tantos anos, ficam fechados. Então o que o Bezerra de Menezes está querendo como grupo, sociedade, comprar do governo, porque nós somos uma instituição legalizada. Aqui no Brasil, se tu abrir no fundo da tua garagem um centro espírita, tu tem que estar dentro da lei, mas tu começa sem estar dentro da lei. Lá tu tem que ter todas as leis, tu tem que estar. A responsável, por exemplo, de qualquer coisa que acontece dentro do centro espírita, legalmente eu vou responder. E então a nossa proposta é de conseguir um local, mas não é fácil, porque tu precisa ter no mínimo 70, 80 mil pounds para dar entrada, mas nós estamos tentando agora um prédio do governo que está abandonado há mais de 10 anos, só que ele é gigantesco, a gente não quer tudo. Então nós estamos vendo como é que a gente vai fazer isso para pegar uma ala, porque não existe trabalhadores para uma coisa suntuosa demais. E todos os centros espíritas, tem um único centro espírita que tem propriedade
do grupo. Que é o William Crookers. Sir William Crookes. Foi o primeiro centro espírita que eu trabalhei em Londres. E eu estava junto quando a espiritualidade disse: vocês vão receber uma doação que tem que ser usada única e exclusivamente para comprar a sede própria. E nós estamos aí. Eu sou jovem ainda, eu vou continuar na batalha para conseguir deixar para a posteridade um grupo em Londres, porque a necessidade espiritual em Londres é muito grande. O Bezerra de Menezes hoje tem duas atividades. Uma atividade na segunda e uma atividade na sexta, mais ou menos de 2 horas, que é o espaço que você aluga para poder usar nesse lugar. É isso mesmo? É um centro comunitário que nós alugamos por hora. Então, quando nós fizemos um evento, como uma feijoada para arrecadar fundos, ou um chá, aí a gente paga um preço bom, lá eles nos fazem um preço bom, porque eu morava naquela comunidade e eu consegui ter um preço razoável. E nós fizemos às sextas-feiras palestras públicas, começamos com o estudo do Livro dos Espíritos, que uma trabalhadora do Bezerra faz de uma maneira maravilhosa. Depois nós temos os nossos palestrantes, como o Sérgio, o André e tantos outros que vão daqui. E o passe, e aí a orientação de algumas pessoas que passam pelo passe, a espiritualidade nos avisa para ela vir na segunda-feira, que é um dia de estudo e de mediúnico e de magnetização. O espaço que nós temos se dividimos em três espaços, e aí tem os passes, a magnetização para casos de doenças. É assim que funciona o nosso grupo em Londres. Marlene, conta um pouquinho para nós, porque nós temos percebido que há um equívoco na Europa, achando que vão trazer os nativos, seja a Inglaterra os ingleses, a Bélgica os belgos. Então, diga para nós, eu acho que é um equívoco, porque estão muito preocupados com aquele movimento a ciência e o espiritismo, ou a ciência e a medicina, e a gente percebe que as casas espíritas depois não têm estrutura para gerenciar esse povo que vem nessas reuniões, que participam com os médicos, e depois nós não temos como dar continuidade numa casa espírita. Mas conversando com você, a gente percebe que temos mais ou menos o mesmo ponto de vista, ou seja, precisamos começar a trabalhar com as crianças. Mas antes disso, eu gostaria que você falasse um pouquinho daquela primeira inglesa que veio para o Brasil, teve contato com Chico Xavier, e o que ela orientou você, e a partir daí, como as coisas começaram a acontecer. Eu conheci a primeira inglesa que levou o espiritismo para Londres, a Janet Duncan. Ela começou tinha uma proposta de trabalho para ela e para o seu marido, que ela podia escolher para onde iria. A proposta era para os Estados Unidos, e surgiu um convite quase que informal para o Brasil, mas estava totalmente descartada essa possibilidade. E a Janet, na última hora, ela foi para o Brasil. E tem reportagem que vocês fizerem uma pesquisa na internet, vocês vão ver que foi maravilhoso, porque tinha uma equipe espiritual no Brasil para recebê-la. Porque ela seria o ponto de largada do espiritismo na Inglaterra, no Reino Unido. Ela ficou 30 anos no Brasil, aprendeu a falar um português com um acento bem forte inglês, conviveu com o Chico, recebeu orientação do Chico. E os ingleses têm uma fama de serem mais frios, mas não são. Eles são práticos. E eu conheci a Janet quando eu ainda não era dirigente do Centro Espírita. Eu era uma trabalhadora de um outro Centro Espírita e frequentava a Federação Espírita para ajudar.
porque lá tudo se paga, inclusive ajudante. E como eu tinha essa sede de saber, de aprender, eu ajudava muito a federação, organizando livros, lendo os livros, e, enfim, participando. E a Jane foi... E ela olhava para mim e dizia assim, Marlene, tem que falar inglês, eu vou te ensinar inglês. Porque tu não vai crescer em Londres se tu não falar inglês. Eu digo, tudo bem, mas aí não aconteceu de eu estudar com a Janet. Mas um dia, tinha que tem até hoje a reunião na federação, que é feita toda em inglês. E nós, brasileiros, nós somos de abraçar, de cumprimentar, de beijar as pessoas. Quando eu chegava, eu cumprimentava os ingleses que estavam ali, dava um abraço, um beijo, beijinho, né, que a gente está habituado. Um dia a Janet chegou para mim e disse assim, Marlene, com o dedinho em rista, não faça isso. Inglês não gosta de abraços assim. Tudo bem, Janet, não. Cheguei para a reunião, me sentei na minha cadeirinha, como eu estou sentada aqui agora. Só que eles foram chegando e todos eles vinham me abraçar. Por que isto, gente? O inglês, como qualquer povo do mundo, é carente de afeto, de amizade. O brasileiro o abraça por amizade, a gente tem prazer em estar junto com as pessoas. E aí, cada um que chegava e me abraçava, eu estava sentada assim, a Janet tinha umas 3 cadeiras, eu só olhava para ela e fazia assim. Eu estou quieta na minha. Então, e aí eu fui várias vezes no grupo que ela tinha lá e ela só fazia o grupo em inglês. E só faz o grupo em inglês, que ela está com 90 e poucos anos e continua trabalhando. E com ela eu aprendi muita coisa. Evangelização infantil, a base, na minha concepção, do desenvolvimento da doutrina espírita na Europa. Porque como a minha filha evangelizava, quando nós chegamos em Londres, começou a aparecer, as crianças com 10, 11 anos, eu falei isso no outro programa, já traziam o seu coleguinha. Domingo, vamos almoçar na casa do coleguinha, olha, minha mãe vai para o centro espírita, quer ir com a gente? Tem atividades, tem brincadeiras, se falam de Deus, se falam de Jesus. E os inglesinhos começaram, e alguns pais iam também para ver o que chamava a atenção dessas crianças. Mas ainda é pequeno o movimento de evangelização em Londres. Tem algumas casas que têm evangelização só no dia de trabalho, de palestra pública. Mas eu acho que uma boa casa tem que ter um dia e uma tarde para confraternizar com as crianças, porque é uma forma de educá-las. E o inglês é receptivo. Ele é de seguir regras. Provavelmente o Bezerra de Menezes vai ficar muitos e muitos e muitos anos, provavelmente vai ficar só na Europa. Eu estou promovendo pessoas para que estudem para evangelizar, porque não basta gostar de criança para evangelização. E a evangelização é o pilar de qualquer casa espírita, no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Trabalhadores espíritas não são seres extraterrestres. Nós somos pessoas normais. Só que, como trabalhadores do espiritismo, a gente trabalha com amor, com a fraternidade. Eu assisti, agora há poucos dias, em Londres, o filme do Allan Kardec. Um filme simples, mas me fez chorar várias vezes, eu e a minha irmã. Porque Kardec foi para nós um desbravador. E quando chega em algumas cenas no filme que ele foi lá testar as mesas
que todo mundo dizia que falava. E aí a gente pensa assim, ó, de lá para cá, o que mudou? Só mudou a forma da espiritualidade se manifestar. Porque naquela época precisava desse fenômeno para as pessoas compreenderem. Mas Kardec, como cientista, ele sabia que uma mesa não tinha cérebro, não tinha vida orgânica como a nossa. Vida tem, a madeira tem, todo o material tem. Nós somos matéria condensada e a mesa era, mas alguma coisa movia. E ele examinou como cientista, pesquisador, ele sofreu para poder fazer essas obras. Um espírito que já veio para isto. E tem uma cena do filme que a Hermance Dufault, que a atriz representou tão bem aquele papel que mexeu. E ela é um espírito que ainda até hoje, né, ela faz livros psicografados. Então, assim, ó, o movimento espírita, daqui a um tempo, vai se tornar uma coisa tão... Porque já tem, aqui no Brasil, acho que não tem um bairro que não tenha uma casa espírita. Mas temos que evangelizar as crianças, porque o mundo está nessa perdição que está hoje em dia, por falta de amor, de amizade, de compreensão e de instrução. E os espíritos vêm através da psicografia de Chico, maravilhoso, psicografado pelo André Luiz, espírito, Emmanuel, Paulo de Tarso e tantos outros espíritos que fica inviável enumerar, nos trazendo informações do além. E essas informações nós vamos criando os nossos filhos dentro deste conhecimento maravilhoso. Então, os pais simpatizantes do Espiritismo, é um apelo que eu faço do fundo do meu coração. Levem seus filhos para participar da evangelização nas casas espíritas. Porque é uma questão de polimento moral. E o Espiritismo não proíbe nada. Nós temos o livre-arbítrio. O Espiritismo é uma libertação para nós, né, Sérgio? O Espiritismo se torna religião porque ele trabalha na nossa moral. Não fazei ao outro o que não queres que seja feito a ti. O Mestre Jesus, quando ele aqui esteve junto de nós, ele atuou falando, nos mostrando, através do exemplo, o verdadeiro amor e a caridade. 3 anos. 3 anos. Nós estamos em 2019 e até hoje não aprendemos, não interiorizamos a mensagem do Cristo, do amor e da caridade, da compreensão, do auxílio. Não envolve o lado financeiro, envolve o lado emocional do ser humano. Porque quando nós chegamos numa igreja, seja ela a religião que for, e nós somos envolvidos num abraço, ou num bom dia, ou numa boa tarde, carregado de amor, a gente se sente feliz. É como abraçar um filho. Então, procurem, através da literatura espírita, livros maravilhosos que tem, que traspasam o nosso coração e dão uma nova direção na nossa vida. 3 pontos que julgo ser importante nesses seus comentários. Primeiro, que nós lembramos do trabalho que os primeiros livros de criança no Brasil foi trazido por Chico Xavier, que é uma pena que a Federação Espírita não tem republicado. Me parece que numa ação judicial recente, pelo Roberto Filho, do Roque Jacinto, conseguiu na justiça adquirir esses livros e vai resgatar essa memória de Chico Xavier, que é uma pena que muitos livros não estão sendo editados pela Federação Espírita Brasileira, do nosso querido e amado Chico Xavier. Depois nós tivemos o primeiro escritor, Roque Jacinto, que foi praticamente o primeiro escritor para crianças que nós tivemos no Brasil, com muitos livros
tive a oportunidade de conhecer Roque Jacinto. E terceiro ponto, que eu acho muito interessante, Marlene, nas suas falas, é porque a casa espírita não tem essa preocupação de evangelização. Primeiro, que não montam trabalhos adequados, específicos. Segundo, que montam uma sala para tirar as crianças do salão, para não dar trabalho e, ao mesmo tempo, não sabem por que as crianças não querem ficar naquela sala, porque coloca qualquer um, sem nenhum preparo, sem nenhuma condição de lidar com criança, sem nenhum planejamento, como se fosse um depósito de crianças e achando que vai solucionar o problema. Veja, a nossa irmã citou uma coisa interessante. Quando eu chego na Bélgica, no movimento espírita eu conheço 3 belgas. E o que você falou é verdade, porque eles não cumprimentam nem estendendo as mãos. Mas quando eles pegam uma afinidade hoje, eles não só me abraçam, como me beijam. E isso eu me sinto honrado de ver o carinho que eles têm para com o nosso trabalho e a seriedade. Marlene, vamos falar um pouquinho mais da preparação que a Casa Espírita, você conheceu agora o Núcleo Chico Xavier, que vocês do Bezerra têm nos ajudado e muito, e você viu muitas salas que vão ser preparadas de maneira específica para os grupos de evangelização. Então nós vemos, esse é o caminho mesmo, Marlene? Na minha concepção, este é o único caminho. Porque o que acontece? Quando tu tem um trabalhador da casa, um voluntário, porque todo trabalhador do espiritismo ele não é assalariado, ele é voluntário, faz por amor. Mas ele tem que se capacitar para cuidar de crianças. Primeiro, gostando de criança, tendo paciência com criança, mas tendo energia para impor de uma maneira doce a ordem. E é na mão desses jovens. Então vamos os pequenos, tu falou com muita propriedade, que são guardados numa sala para não perturbarem no salão. Então criança pequena, um tipo de tratamento. Criança a partir dos 7 anos, 8 anos, outro tipo de atividade. E adolescentes e pré-adolescentes com outra atividade. Violão, cursos, desenvolver o potencial artístico de cada um ou as suas tendências, porque nós viemos com tendências. E aí a pergunta que eu faço, que um dia vai nos ser feita: que fizestes com os talentos que te dei? Então, assim, Jesus nos capacitou a espiritualidade quando a gente reencarnou para desenvolver uma certa atividade. E ela começa dentro do lar, na escola, mas antes da escola já numa casa espírita. Porque aí algumas pessoas podem dizer: Marlene, tu está falando da casa espírita como se fosse a única. Que eu conheça, que ensina com racionalidade, é o espiritismo. Que não bloqueia a tua mente, que não te limita, que te deixa espaço, principalmente para o jovem pesquisar. Ponto fundamental do desenvolvimento espiritual, evangelização infantil e de adolescentes. Marlene, nós temos 1 minuto para encerrar. Gostaria que você despedisse do nosso telespectador do programa Diálogo Espírita. Queridos amigos, com certeza eu estou agradecido por fazer parte desse programa. Desejo a todos que a paz de Jesus se faça em seus corações e agradecendo sinceramente, do fundo do meu coração, a oportunidade de estar aqui. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós agora e sempre. Queridos amigos, que alegria! Vamos encerrando o programa Diálogo Espírita com a nossa querida irmã Marlene Marques, que veio de Londres e dirige o Centro Bezerra de Menezes. A nossa gratidão à irmã, e eu tenho a certeza que vai ajudar muito a Casa Espírita através da evangelização. Um beijo no seu coração e até o próximo programa.